E essas crianças estão sendo esmagadas com essa diferença dentro da escola. Ela mandou um recado para mim. Se eu aparecesse lá de novo, eu ia amanhecer no outro dia com a boca cheia de formiga. As coisas que as pessoas fazem para você, mal sabe elas, que é um belo chute para a gente ir para frente, Exatamente. né? Não vou falar, né, Exa- a frase certa assim, né? Mas ó, te joga lá para frente. Seja bem-vindo ao Empreendedor. Aqui é o podcast onde a gente fala sério, mas sem aquela cara de reunião. E hoje a gente está aqui com uma pessoa muito querida, que é a nossa amiga Sueli Torres. Ela é design e micropigmentadora. Falei Falou certo, Sueli? certo, certo. Parabéns. É como você falou, é difícil falar, você imagina fazer. É isso daí, Paulo. Que legal, Sueli, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado e por essa oportunidade de estar vindo passar um pouquinho do teu conhecimento, da tua sabedoria pra gente, da tua caminhada. A gente te agradece demais. Eu que agradeço, Paulo, pelo convite e lembrar, né? Sim, sempre. Sueli, nossa, tem tanta coisa eu acho que aqui pra gente falar. Eu acho que o off poderia ter sido gravado. Teve muito papo legal, rico. Espero que a gente puxe algum deles aqui. E eu gostaria de saber de você, assim, como que você chegou nessa profissão, como você decidiu chegar nessa profissão, essa tua caminhada, né? Que eu tenho certeza que foi longa, que foi árdua, foi bem puxado, né? Você enfrentou provavelmente muitas dificuldades, teve que superar muitas coisas para você poder chegar até aqui. E não só eu, acredito que todo mundo vai se sentir, como que eu posso dizer, de certa forma, motivado pela sua caminhada. É. Então, Paulo, eu é, passei depois de uns anos da vida e das dificuldades, eu iniciei com uma ansiedade tamanha. Então, eu sou aquela pessoa que quer resolver tudo, fazer tudo, e se eu tivesse cinco braços, cinco mãos, de cada lado, todas elas estariam ocupadas, né? Imagina a mente como que é. Eu, para iniciar nessa profissão hoje de design e micropigmentadora, antes de tudo eu estava com uma loja aqui no centro de Sales, né? E como eu sou ansiosa, não consigo esperar o cliente vir até a loja, olhar, né? Eu estava me sentindo assim inútil. Não me sentia bem, saía lá na porta, voltava, né? E eu, para mim, assim, eu tenho que descobrir, eu tenho que fazer alguma coisa. Isso daqui, para mim, não dá. Ficar parada aqui. E aí eu lembrei, porque em São Paulo, eu fiz um curso de massoterapeuta e design de sobrancelha no Senac, em Santo Amaro. E a massoterapia, eu tinha até uma esperança com ela, que seria uma profissão legal. E mas a visão das pessoas, lá em São Paulo era totalmente diferente há 20 anos atrás do que é como aqui no interior, massagem, né. Uhum. Então, eu não escolhi não seguir a profissão, a fazer como se fosse, assim, um segundo trabalho, né, porque eu Aham. sempre tive alguma coisa, assim, trabalhando em alguma coisa. Sempre foi 2 ou 3, né, empregos, Aham. né. E aí, eu falei assim: "Bom, vou para o design". E o design, eu não tinha esperança no design, porque o design até então, você via que a pessoa ia no salão de cabeleireiro, você estava lá, e a cabeleireira pegava uma pinça, tá, 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 pronta, né. Aquilo era horroroso, né, sem medidas, né, e não era aquilo que eu tinha estudado. Eu falei: "Vou pôr uma maca aqui, vou mudar aqui o provador e vou colocar uma maca aqui e vou começar a fazer sobrancelha". De um dia para o outro, tá? Aham. Já foi, no dia seguinte, foi uma loja em Rio Preto, uma amiga foi comigo, comprei, trouxe tudo, montei, pedi para tirar uma parte do provador, só ficou uma, e ali eu comecei a trabalhar.
não tinha aparador, nada, eu colocava numa pia, em cima da Aham. pia. E na primeira semana, um outro no centro. Na segunda semana não tinha vaga. Não Caramba, tinha vaga. olha. A coisa deu certo, eu não sei como, então foi tão rápido. Porque foi assustador para mim, para minha filha Camille, foi assustador. Aham. Ela falar que não tinha mais vaga. Porque eu fazia em uma hora. Eu agendava a pessoa para uma hora de procedimento, né? Porque eu fiz esse curso em 97, né? E aí foi, foi tão bom, foi tão bom o resultado e o reconhecimento, pioneira, né? Para a Aham. primeira fazendo sobrancelha, e a procura também, e aí começou a crise também no Brasil. Eu lembro que o Paulo, da sapataria, ele falava assim, nós estamos entrando numa crise, nós estamos entrando numa crise, né? Aquela coisa foi, né? Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Fecha a loja. Eu nem vendia a loja. Uhum. Eu fechei a loja, fui para outro espaço e ali foi sobrancelha, sobrancelha, e já fui como a Camille era formada em fisioterapia, e a Camille já foi para estética também, e eu comprei os aparelhos, e foi assim que começou. Aham. E até então eu era restrita à micropigmentação. Porque até então a micropigmentação ela era conhecida como definitiva. A definitiva nada mais era do que uma tatuagem, Aham. porque o trabalho, a técnica, ela é muito mais profunda, essa definitiva. Então, ela não fica só na primeira camada da pele, ela fica na segunda, e aquilo ali a pessoa vai ter aquela tatuagem o resto da vida, Aham. esteja bonita ou feia, ela vai ter o resto da vida. Sim. Então, eu não concordava. E aí veio as mudanças, né? Alguns professores começaram a falar sobre essas mudanças, as técnicas, e aí eu falei, agora sim, agora eu vou. Mas ainda não era exatamente o que eu concordava. Aham. Na questão de cor, essas coisas, contrariei muitas clientes. Não, mas eu quero bem escuro. Não, mas eu não faço escuro, eu Aham. não quero. E aí foi, sabe? E dessa forma eu conquistei essas clientes e estou há 14 anos trabalhando, nunca parei de estudar, Aham. sempre estudando. Eu falo assim, o dia que eu falar que eu estou boa, que eu sou boa no que faço, eu me aposento. Aham. Porque ninguém pode ter a audácia de falar assim, eu sou bom. Porque sempre tem mudanças. A estética, ela não para, ela é rápida e Aham. você tem que acompanhar. Na questão de equipamentos, de produtos, da técnica, né? Hoje é totalmente diferente. Totalmente. Eu tinha a visão de como seria, o que eu queria, o resultado que existe hoje era o que eu queria no passado. Mas como? Eu não conseguia. Eu Aham. conseguia estudar cores. Eu passava, às vezes, você chegava lá, eu estava com um monte de copo de água, assim, pingando gotas de pigmentos e fazendo misturas Aham. para eu estudar as cores. Eu estudava o CI das cores. Aham. Eu não aceitava que vinha fórmulas prontas. Eu fazia mudança. Legal. Eu fazia e depois pincelava os papéis assim, e eu mesmo sabia para que pele que era aquela. Tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Então, eu sempre estudei, eu sempre fui Bacana. curiosa. Você praticamente. Você é uma autodidata, né? Vamos dizer assim. Né? Sim, Quer aprender aquilo e vai na raiz, né? Não aproveita somente das facilidades, né? Que sim, hoje, por exemplo, eu trabalhei na área de software. Hoje, a pessoa vai programar, ela clica no botão lá, já é criada uma tabela, já é criado um programa, já é criado tudo. Não tem mais ali o create database, o insert, você entendeu? Não tem mais aquele negócio de programação na mão. Clicou o botão, criou, e ele foi um entendeu? robô. Um robô, entendeu? E aí você sai fora desse padrão, né? E é isso que eu acho legal, porque você pega direto lá naquele. Pô, o negócio é feito assim, ó.
É igual você fazer aqueles jarros de barro, né? Que você molda com a mão. É isso que Sim. é legal. E assim, né? Eu sou daquele jeito que se você falar assim para mim, Sueli, isso daqui, essa madeira é assim, mas por quê? Aham, Eu quero saber a base dessa madeira. Se ela aceita realmente que você possa passar um verniz. Não ficaria melhor só lixar? aham. Eu busco, eu quero entender o porquê. Eu não Questiona, quero né? só saber o resultado. Ela tá linda desse jeito aqui, ela tá linda. Mas eu quero saber se essa madeira aqui, ela fica bonita com esse tipo de verniz. Uhum. Será que outra vai ficar? É a mesma coisa com a pele. A pele é um segredo, é um mistério de Deus, assim, lindo. O corpo humano é, né? Aham. E você tem que conhecer a pele para você trabalhar. Não pensa que é tirar pelinhos, fiozinhos, porque é um desenho o seu rosto. Deus, ele te cria com o desenho dele. O designer não é para mudar esse desenho. O Uhum. design é só para dar harmonia nesse desenho. E você dá harmonia nesse desenho quando você sabe reconhecer aquele perfil de rosto, o que ele necessita, se precisa fechar um pouco mais, para deixar um pouco mais séria. Você sabe que hoje o designer muitas vezes é procurado em cidades maiores para mudar um pouco o perfil da pessoa para a profissão que ela vai. Por Aham. exemplo, um professor que ele precisa de apresentar um pouco mais seriedade. Eu sou mais sério, eu sou mais rigoroso. Ou um empresário, um diretor, né? Uhum. Ele quer uma sobrancelha mais fechada, mais Sim. sisudo, que as pessoas respeitem ele, né? Um representante de vendas, ele para as portas serem abertas ali, para a secretária se agradar com ele, ir com a fachada dele, depois tal, ele tem uma sobrancelha mais aberta, ele tem aquela Aham. coisa mais Harmoniosa, né? harmoniosa, mais agradável, aquele Aham. cara, né? Não é um antipático, né? Então, olha até onde vai um designer. É Sim. uma responsabilidade tão grande. Não é carimbo, design não é carimbo. Design não é você. Carimbo eu trabalharia no Japão. Aham. No Japão, fazer tum, 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 tum. Tudo Todo mundo, a mesma igual. coisa. Perfeito. Mas o Brasil, a etnia dele, a variedade, né, de raças é muito grande. Sim. E E aí que dificulta mais ainda, nos né, o cursos, trabalho. porque os cursos que eu participo, já com Master, PMU, participam cirurgiões plásticos, Aham. né, dermatos, né, e, e a preocupação é essa, é de você conhecer a medida. Quantos cirurgiões plásticos pedem para a pessoa primeiro procurar um designer com responsabilidade para fazer um levantamento de pálpebra, Uhum. é, um botox e até mesmo cirurgia plástica. Caramba. É, é, é muita. E nessa área sua tem como fazer esse levantamento de pálpebra? Não, Não? não. É. O designer em si, ele dá a. Quando você arqueia a sobrancelha, né, que é um levantamento, um leve levantamento na sobrancelha, já dá uma Ah, diferença daquela tamanha. ilusão de ótica. É, Aquela questão. Aham. que aí é onde a gente fala que é harmonia, né? Uhum. E aí você olha para a pessoa, olha, ela está com um olhar cansado. Ela, e nada mais é do que a sobrancelha dela como está. Aham. Às vezes, se a sobrancelha dela tiver um pouquinho mais caída, ela representa um olhar cansado. Sim. Então, você fala, vou te dar um up. E tanto masculino quanto feminino. Aham. Hoje, o design tem o design masculino perfeito, que é só mesmo a limpeza, respeitando, como eu sempre disse, o perfil da pessoa. E o perfil da pessoa é você olhar se ela tem um rosto oval, quadrado, redondo, se o olhar dela é fechado, aberto, amidolado, se os lábios dela, a boca dela é pequena. Você tem que tomar uma decisão ali, no caso, o meu design é meia hora. Aquele momento ali, eu avalio o rosto da pessoa e sei o que, que eu vou tomar.
a decisão que eu vou tomar, Que legal. né? E eu acredito assim que é o respeito com o que Deus criou, você é um ótimo designer. Aham. Só isso. É, Você é não precisa o, inventar. eu acho que é igual assim, a pessoa vai lá, cria, levanta uma casa, uma obra, né? Aí depois tem o outro pessoal que vai lá fazer uma reforma, que dá aquele tchan, Sim, aquele sim, acabamento, né? olha, mas eu acho que aqui ficaria legal você quebrar essa parede, colocar um vidro. É Aham. só, Você não não, tira você a não vai tirar a essência. estrutura, Isso, exatamente. né? O designer é isso. O designer é respeitar, Aham. respeitar o perfil daquela pessoa, é, até a religião dela, Sim. você respeita, né? Porque você tá dialogando com a pessoa, É, às vezes você faz o papel até de uma psicóloga ali, né? Naquele momento. esse é o tempo todo, né? Esse é o tempo todo, porque Aham. a pessoa deita na maca, ela já Se fala, acha. é agora, né? Isso acontece muito. Aham. É a sobrancelha é a idade. Tem mães que levam os filhos com 11, 12 anos. Ah, eu queria. Tá. O dela, eu só posso fazer isso. E mais nada. Uhum. Porque a formação do rosto ainda, né? Até 21 anos, formando os ossos, né? Uhum. Não tem lógica, né? Dá uma limpadinha aqui, tudo bem, né? Aham. E é assim, é a idade. A idade, a religião, você vê, é o perfil, é um todo da pessoa, Aham. né? É, se a mulher quer uma coisa mais, eu sou mais tipo sensual, ok. Você vai dar uma arqueada, Uhum. né? Vamos falar, Angelina Jolie, né? Que as pessoas chegam muito e falam, eu amo a sobrancelha da Angelina Jolie, Uhum. né? Ah, você ama, mas filha, para você ter uma boca daquela, vai Ah, ser complicado, né? vai ter Porque que nascer de novo. porque aquela boca lá é que permite aquele arqueado. Aham. Olha para você Harmonia, ver. né? Igual você falou. Porque na verdade, é como eu falo, os parâmetros para o design é tudo. Aham. É a boca, é o nariz, é A tudo. simetria, A né? simetria Total. total, né? E então, e aquele cuidado também, um lado e o outro, né? Sim. Apesar que eu sempre falo, olha, é, elas as sobrancelhas estão no mesmo rosto, são irmãs gêmeas, mas não são idênticas. Exato. Nosso rosto é raro, raro é uma pessoa ter o rosto plenamente idêntico. Aham. Eu lembro que teve até um cirurgião plástico que comentou de uma atriz brasileira que ela tem. Não lembro o nome dela, mas ela tem. Não, eu vejo em mim nítido. Até eu te perguntei sobre as pálpebras, porque o do meu olho esquerdo é mais caído. Não sei se você reparou. Eu tô gravando o vídeo, Normal. eu tô olhando meu rosto ali, assim, caramba, deixa eu virar aqui um pouquinho de lado aqui para dar uma. É muita coisa, Paulo, Aham. que envolve. É o lado que a pessoa dorme, Uhum. né? A musculatura, né? Presa ali à noite, porque tem pessoas que elas têm o costume de dormir só de um lado, né? Aham. É o movimento dela. Você pode ver que tem pessoas que falam movimentando, né? Sim. Então, a, a musculatura, ela é diferente. Por exemplo, esse braço, se eu ficar fazendo isso daqui, e esse nada, esse daqui vai ser mais rígido, Aham. né? Então, Tem vários tudo isso. fatores para ser diferente um lado do outro. Mas o lado de dormir, realmente, ele Influencia influencia bastante. bastante. É, eu acredito que seja isso mesmo. É, É o lado que eu durmo, acho que dá aquela amassada, assim. é. Ô, Sueli, nessa caminhada toda que você disse aí, 14 anos, né, de caminhada, de estudo, de preparo, você teria alguma história, assim, que você fala assim, poxa, eu superei aquilo, cara, que você olhou e falou assim, pô, vou ter que parar aqui, vou ter que desistir na minha caminhada. Mas você foi lá e deu aquele jeito e superou. Dentro dessa área que eu estou, Independente, qualquer área, porque eu acho que, assim, vamos supor, uma coisa que você superou ali num trabalho nada a ver, foi responsável para você chegar até aqui onde você chegou. assim, Você entendeu? É aquela batida da asa da borboleta, né? Você faz um ventinho aqui no sul, lá no norte cria um furacão. Paulo, eu não sei, eu acho que eu sempre fui muito.
desafiadora, Uhum. né? E muitas vezes, assim, eu acho que eu abusei um pouco, Ah, né? Porque eu sempre fui de não esperar que as pessoas façam por mim. ah, Eu queria que minha mãe fizesse minha unha quando criança. A minha mãe fez uma vez, eu pedia 2 vezes, a mãe fazia, eu ia e fazia, aham. né? Então, eu sempre fui dessa forma. Eu, eu sou capaz, não é difícil. Uhum. Eu podia me matar ali, podia até sangrar as mãos, mas eu não Ah, achava que era difícil. ah, E aí, Paulo, profissionalmente falando, assim, eu passei por diversas coisas. Depois que eu separei do pai da Camille, eu trabalhei numa creche dentro de uma favela. caramba, é mesmo? Eu era, assim, às vezes lembrando, assim, as coisas que eu fiz, eu era meio maluca, porque eu entrava dentro da casa da pessoa para buscar a criança. Eu não Aham. esperava buscar. As pessoas falavam, olha, lá tem uma criança que está passando fome. Creche para nós, lá em São Paulo, nesse meio, é você dar o alimento, é você limpar, a higiene, cuidar. Nós nem nos preocupávamos muito com a pedagogia. Aham. Era tirar elas da fome, né? Caramba. Porque aqui as pessoas não acreditam, vê na televisão lá na Etiópia, mas eu Uhum. peguei caso de um caso que eu cheguei no local, me falaram que a mãe estava foragida, Aham. ela era traficante de droga, inclusive muito famosa na época de perigo, e a mãe dela era alcoólatra. E a mãe dela ficou com as 3 crianças. Hum. Eram 2 meninas e um menino. E me falaram da forma que estavam essas crianças. Eu vou lá, não, você não é louca. Ah, vou. Peguei, fui até a casa, e era um portão assim, parecia um sítio, assim, um sítio, um barraco, Uhum. era de madeira, a cerca. E eu cheguei na porta e falei, você é a Lia? Sou a Lia. Eu lembro que ela usava aquele chapeuzinho, sabe aquele chapeuzinho que parece de praia? Uhum. Eu lembro assim. E aí eu falei assim, eu queria conhecer as crianças. Você tá doida? Por quê? Você quer tirar as crianças da minha filha? Eu cuido delas. Não, eu sou da creche, eu sou Sueli e tal. Fulano ó, me conhece, fulano Aham. falando. Ela deixou eu entrar. Quando eu entrei, tinha um pé de mexerica. E as mexericas eram bem pequenininhas, sabe? Verde, pequenininha, aquela Uhum. bolinha. E uma delas comendo aquela mexerica. Olha. Já olhei. A outra sentada lá dentro, parada assim, só olhando com aquele olhar assim, sabe? Assustada, né? Ela era mais velha. Paulo, quando eu olhei na porta dessa casa, tinha uma criança se arrastando no chão. Ele tinha uns 2 anos. Paulo, esse menino, estava comendo a comida do cachorro. Nossa. Esse menino babava, Que situação. não andava. E eu falei, o que que ele tem? Por que que Nada. ele não anda? Depois ele vai andar. Eu posso levar eles para a creche, para a gente cuidar deles. Aí eles vêm todo dia, já tomado banho, a gente vai dar alimentação para eles. Ah, só minha filha falando. A filha dela mandou um recado para mim. Se eu aparecesse lá de novo, eu ia amanhecer no outro dia com a boca cheia de formiga. Credo. Mas eu fui, Ah, não acredito. eu fui, eu fui. E aí ela falou assim: olha, a minha filha falou assim: você vai levar. Mas se alguém judiar do filho dela, seja quem for, ela não precisa falar o que ela vai fazer, não é? Tá bom. Posso levar agora? Pode. Levamos as crianças. Era uma Kombi. Levamos as crianças. Gente, os piolhos eram no corpo inteiro, Credo. no corpo todo. Foi banho, levei já no posto de saúde. O Renatinho, ele não andava, porque ele era desnutrido. Nossa. Hoje ele é um pintor. É mesmo? Hoje ele é um pintor. Caramba, que legal. É um homem enorme. Aham. E a minha tia olha para ele e fala assim, né? Poxa vida,
tá vivo, Aham. porque e foram essas situações que me deram essas coragens, sabe, de fazer essas coisas assim. Mas São Paulo eram coisas que eu fiz dentro da creche. Procurei, nós ganhávamos muita coisa. Era uma creche, ela era terceirizada, então nós tínhamos uma filantrópica. Então nós recebíamos uma verba do governo, do município, mas ela era muito pouca. Uhum. Então o máximo ali era o arroz, o feijão e era per capita. A per capita era 120 crianças, eu coloquei 220. Nossa. Eu tinha que sustentar essas crianças. Aí o que nós começamos a fazer? Buscar verba. Falei, pera aí um pouquinho, já tenho uma ideia. Fui atrás de um vereador, era um vereador famoso lá da região. Olha, estou precisando de alimentação para creche e tal. E eu pensei assim, era época de política também, né? Não era Uhum. pouco. Pensei assim, de eu fazer a cestinha para eles levarem toda sexta-feira para comer, no sábado e domingo, e eu coloco o bilhetinho, que é você que está oferecendo. Ah, chegou sacos assim de arroz, de feijão, Aham. fardos de óleo. O leite em pó a gente já ganhava bastante do governo, então Aham. nós conseguimos colocar macarrão, tinha muito macarrão. Então eu fazia a sacolinha e no final, na sexta-feira, a mãe buscava a criança e eu entregava a sacolinha. Porque se der mensal já era. Aham. Aí eu dava a sacolinha, no final de semana a criança tinha com O que que se comer? alimentar, comer, Que bacana. né? Aí tinha um bilhetinho. Aí todo vereador queria, né? E aí vai a festa, assim. Sobre Então, aproveitar. e aí nós somos a primeira creche a ter a brinquedoteca, que a gente começou a ser conhecido. A brinquedoteca no Brasil foi Aham. a São Caetano de Siena. Inclusive, na época, eu dei a entrevista desse nosso trabalho para a Nanda Apple, da Rede Uhum. Globo. Nós somos a primeira a receber doação do Instituto Ayrton Senna. É mesmo? Que legal. Do Instituto Ayrton Senna. Nossa, parabéns, Felipe. Ah, De obrigada. verdade. Caramba. E a creche, ela também, com essa, foi mais essa, a presidente da creche, que era uma irmã, mais ou menos, e ela conseguiu contato com o dono da CIA, e o dono da CIA ajudou numa construção, porque até então era um fundo de uma igrejinha Uhum. católica, e aí ele ajudou a construir e chegou a um prédio de 3 andares. Uhum. Todas as janelas e portas foi aquele da C&A que dançava da C&A, o pessoal chama ele de negão da C&A, agora não Aham. sei mais pode falar isso, né? Mas ele ajudou muito, ele deu tudo isso. Inclusive, no dia da inauguração da creche, o filho dele nasceu. Poxa, que legal. É. Então, foram desafios, sabe? Então, eu sabia que eu conseguia. Uhum. Eu só ia, Buscava, eu né? buscava, né? E nessa creche eu não gostava de ficar sentada numa cadeira esperando a situação. Eu ia até ela, buscava. Eu ia até a casa da criança que estava na creche para Uhum. saber o que ela estava comendo, como era a higiene naquela casa. Fazia todo um trabalho Eu fazia todo o social ali. trabalho social. Um pai ou um parente falecia, foi assassinado. Acontece muito. Uhum. Aí o outro irmão não podia ir, porque o irmão era fugitivo. E aí, isso aí, Enfrentava. tinha mães que estavam presas. Tem um caso muito lindo. Ela foi presa, olha, eu falando lindo, né? E aí as duas filhas dela ficaram na creche. E uma delas, a caçula, teve uma pneumonia dupla. E não tinha quem ficasse com a menina. A mãe dela era muito doente. E eu cuidei da menina. Caramba. Eu fui com a menina na creche, no hospital. E eu mandava bombom para ela da visita, eu mandava bombom e eu falava, cigarro não manda. E mandava bombom e mandava as fotos. Aham. A gente tirava muita foto e mandava foto para ela ver como as filhas dela estavam. E eu vou falar para vocês, quando meu irmão morreu, o primeiro irmão que suicidou em São Paulo, ela chegou lá no portão, as pessoas estavam, não sei se eu estou prolongando essa história aí. Não, porra, pode falar aí, é isso aí mesmo. Aí as pessoas, as visitas estavam tudo lá na casa da minha tia, né? E esperando para decidir, velório e tal. E aí um dos meus tios chegou lá na sala e falou, Sueli, tem uma mulher tão esquisita te procurando. Eita. Ó, Sueli,
E eu saí lá fora e era ela. Aham. E aí ela chegou, deu um beijo na testa, que é o sinal deles, né? Uhum. Eles estão numa facção. E ela me deu um beijo na testa e ela falou assim: irmã, eu sei o que você está sentindo. O que você quer para ir, que você precisa para enterrar o seu irmão, para fazer o que tem que fazer? Nada, tá tudo certo. Meu pai e minha mãe tinham um convênio, tá tudo certo, né? Obrigada mesmo. E ela beijou minha testa e falou: nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer quem é você na minha vida e das Cara, minhas filhas. que legal. E entrou no carro, assim, a cena foi bem forte, porque eles estavam armados, né? Entraram no carro e foram embora. Olha só. E, Você foi e uma isso, heroína ali, no caso. e eu entrava dentro do IML. Eu tinha medo, gente, de É. morto, mas eu entrava no IML para reconhecer. Eu ia na delegacia para fazer as coisas, né? Aham. E eu resolvia tudo, eu resolvia o caixão, eu escolhia o caixão, eu ia no cemitério que podia enterrar, e depois a família vinha, gente, pensa, pessoas honestas, e vinham e falavam assim: olha quanto ficou, a nota fiscal está aqui, disso, disso, disso. Pagava tudo, Olha só. tudo. Nenhum deles nunca ficou devendo nada, nada. É, mas eu aprendi tudo isso com meus pais. Aham. Meus pais eram assim. A minha mãe ajudava a ganhar bebê. Todas as mulheres que ganham neném, minha mãe tinha que ir junto. A mulher chegava, minha mãe tinha que dar banho. A minha mãe era a primeira a dar banho em todas as crianças do bairro. Aham. O Sua mãe meu era a pai, dola do bairro. o meu pai trocava torneiro, chuveiro de todo mundo, sem cobrar nada, tá? Aham. Sem cobrar nada. A casa dos meus pais era a casa assim que era para todo mundo. Todo mundo. Todo mundo sabia que ali podia contar. E nós crescemos com meus pais fazendo isso, e eu e meus irmãos E fazer a você, mesma você coisa, né? falando nessa questão de todo mundo pode contar, eu vou até levantar uma questãozinha aqui, mas vou falar um pouquinho do nosso patrocinador agora. E você vai lembrar muito bem do que eu vou falar. A gente está recebendo aqui hoje, mais uma vez, a força e o patrocínio da nossa amiga Miriane, do All-In Burger. Gente, se você, principalmente turista, que vem aqui para Sales e quer comer um hambúrguer, uma porção, um jantar, seja o que for, eu recomendo o All-In. Cara, lá é qualidade no trabalho, é qualidade nos ingredientes, é qualidade em tudo. Nos funcionários, na proprietária, tudo, tudo. Eu indico vocês o All-In. Fica localizado aqui na Praça Central da cidade de Sales, atrás da Igreja Católica. Vai lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Miriane, obrigado mais uma vez. Aí só para complementar, né? Aquele local lá tá muito agradável, né? Poxa, a gente adora ir lá. Nossa. A gente adora. E ó, só um segredo, a parmegiana, hein? A parmegiana, aí ó, mais uma indicação. Cara, não, a Miriane ela é legal, deixa transparente, dá para todo mundo ver, né? O preparo, os funcionários também, não sei se eles têm um diálogo antes, porque eles atendem muito bem. É. A gente gosta bastante de ir lá e recomendo também. E, Sueli, voltando aqui nessa questão, você falou, né, que você aprendeu isso com seus pais, a questão de acolher, de sempre de ajudar, de dar força. Cara, tem uma coisa que eu não esqueço, foi uma vez que você foi a única pessoa que me estendeu a mão. Eu trabalhava com a hipnoterapia, lembra? Com a hipnoterapia, psicanálise. Fui na prefeitura, pedi um apoio, uma ajuda, um localzinho que eles tinham ali, sabe? Que alguns profissionais atendiam. Ó, preciso de uma salinha e tal. Só para começar, se quiser cobrar um valor aí e tal, eu dou um jeito de pagar e tal. Não ajudaram, não deram essa força. O pessoal que já tinha local pronto ia atrás também para fazer o atendimento. E aí uma amiga falou: Você já conversou com a Sueli? Qual a Sueli? Ah, Sueli Torres. Falei, não, ela vai lá, que ela tem um espaço lá, às vezes tem um local lá pra você. Fui lá te procurar, lembra? A Sueli não tinha um lugar lá pra me colocar, mas ela falou assim, Paulo, você pode usar a minha sala. Ela falou assim, vem aqui ver, serve pra você? Dá pra você colocar a tua poltrona aqui? Eu falei, a Sueli vai te atrapalhar. Não, não vai me atrapalhar não. Você bota ela ali no cantinho depois, ele não vai atrapalhar não.
Cara, eu sou extremamente grato a essa estendida de mão que você deu, que, nossa, me ajudou demais e, assim, não tem nem palavras para agradecer. É. Bom, eu não sei, eu peço a Deus que tudo que eu estiver trabalhando, fazendo, que eu seja usada por Ele. Uhum. E aí, eu gosto, sabe? Eu gosto. Quando Ele coloca uma oportunidade assim, eu falo, obrigado, Senhor. É gostoso, é muito bom, né? É, ouvir as pessoas no meu trabalho é muito bom. Uhum. Poder falar, mas eu peço para Deus o que eu posso falar, né? É, ajudar a arrumar um emprego. Eu amo ajudar as pessoas a arrumar emprego. Ah, não, só eu trabalhando? Né? Vamos Já é lá, né? sacanagem, né? Faça a força de levantar cedo e também. Então, eu gosto de arrumar emprego para as pessoas, gosto de indicar. Tudo que eu posso ao meu alcance, uma pessoa depressiva. Tem muitos casos de pessoas depressivas, Uhum. né, que vão. Tem pessoas que chegou a falar em suicídio para mim, Nossa. né, lá. Então, é sempre conversando, mostrando um caminho, falando alguma coisa sobre a minha vida, né? Uhum. Eu não gosto muito de falar, me disseram, falaram, eu ouvi falar. Não, eu falo eu, o que eu vi, né? Os Uhum. meus olhos viram, o que eu vivi. E é muito bom ser usada dessa forma, né? Aham. Então, no seu caso, ou no caso de qualquer outra pessoa, depois você esquece, porque vem outras, né? E Sim, você sim. vai fazendo. Tem coisas que as pessoas falam, ah, você lembra? Não lembro. Aham. Não, realmente eu não lembro. E do que aconteceu. E, nossa, tem hora que elas contam uma história que eu, meu Deus, eu não consigo lembrar, né? Mas se foi bom, tá bom, Eu só graças a fiz, né, Deus, minha né? parte, né, eu Mas eu acho. falo assim, Paulo, eu tenho esse pensamento comigo. Se você tiver que passar num campo de espinhos, não tem como você atravessar ele sem se arranhar. Se você passar num campo de flores, não tem como você chegar lá no final sem estar perfumado. O que que você escolhe? Então, planta, planta. Se o teu bairro, ali, a tua rua, as pessoas forem felizes, estiverem bem, olha como é delícia você subir e descer a sua rua. Se aquela rua estiver sofrendo, seja o que for, nós tivemos um exemplo aí do Covid, Sim. né? Deus deu essa oportunidade para a gente ver, né? A tristeza afeta todo mundo, a tristeza abrange, ela vai para todo mundo. Então você tem que escolher. Se você ajudar aquela pessoa, ela vai se levantar, aí a outra vai se levantar, aí a outra vai se levantar. Não é só questão emocional. Não estou falando só da questão emocional, até financeira. Uhum. Se uma cidade prospera, todos estão prosperando. Não existe essa, eu quero para mim, eu quero para mim, eu quero para mim. O que que eu vou resolver tendo tudo para mim e lá aquela pobreza toda, Pois é. aquela falta de condições toda? Um dono de supermercado, para ele é melhor que as pessoas estejam em condições financeiras boas. Então, se essa visão fosse da maioria das pessoas, eu vejo dentro, dá para eu comparar, né? A cidade onde São Paulo, onde eu morava, que um bairro lá praticamente era o tamanho daqui, sabe? Uhum. E Sales, lá a pobreza é pobreza, tem as divisões, é regional. Lá naquele outro bairro é classe B, no outro é o A, né? Uhum. Tem essas divisões. Sim. Sales é tudo no mesmo local. Mas é uma. As pessoas têm que aprender a querer que o outro tenha. Quando elas começarem a pensar que é interessante o outro ter, se todas as pessoas estivessem empregadas, estivessem bem, o município seria outro. Sim, com certeza. Tem um exemplo muito bom de se entender. Na, na, na África, é extrema pobreza, extrema riqueza. Uhum. É isso, tá? Quando a gente fala da África, o que que você lembra? Fome, né?
Desnutrição. da pobreza, né? Nossa. Você não consegue imaginar eles com aqueles turbantes, Aham. aquele luxo, reis, né? Pois é. Princesa. Você não consegue imaginar isso. Você imagina a pobreza, né? Para esses ricos, ainda não mudou a cabeça deles, que seria muito melhor as pessoas verem a África totalmente diferente. Exatamente. Porque, na verdade, eles vivem, eles têm a África, mas aquele pedaço é deles. Porque não tem como eles passarem para cá. Sim. Acho que faz parte de um todo, né, É, Sueli? Faz parte de um todo. é a mesma coisa. Qualquer município, Uhum. essa visão de igualdade, eu não estou dizendo que é, né, que tem uma visão aí meio louca, né, de tirar o dos outros para ter. Não, é você lutar, ajudar o outro a ter. Sim. Olha, cara, eu tenho um emprego em tal lugar. Cara, eu vou falar com o meu chefe, eu vou ver. É igual eu falo, eu assisti esses dias o podcast de um bilionário versus 30 trabalhadores. Eu esqueci o nome dele. Nossa, eu sigo ele em todas as redes sociais. Ele é demais. É, E aquelas pessoas que estavam lá, elas têm a visão de muitas pessoas que eu converso de vez em quando, sabe? Aqui na cidade, assim. De tipo, cara, bilionário não tem que existir. O que é isso? Ah, um tem mais, outro tem menos. Eu falei, gente, vai atrás, vai buscar conquistar. Por que que o milionário, eu acredito que um milionário tem que existir? Porque, por exemplo, vamos usar aqui um exemplo daqui da cidade. Tem uma empresa aqui que dá serviço para muita gente, na área de informática, de computação e tudo mais. Se os donos dali não tivessem o dinheiro que tem, qual seria a condição deles montar uma empresa dessa e dar emprego para todas aquelas pessoas que estão lá? Concordo. Não é? Então, assim, se você quer, comentei com a pessoa, né? Se você quer que o dono daquele local ganhe o mesmo que o funcionário dele, você acha que ele ia querer mesmo ter a responsabilidade que ele tem de manter aquilo? É pesado. Muito pesado. Tem que ganhar bem mesmo, tem que crescer cada vez mais para quê? Para que possa ter mais serviço, mais oportunidade, maior chance de ganhar mais. Você entendeu? Então é isso que você falou. Eu acho que tem que englobar mesmo, juntar as pessoas, ajudar mesmo a chegarem lá e que você cresça também muito mais para você ter a capacidade de ajudar mais ainda. Você entendeu? É assim que eu penso. E é assim que é legal. A gente tem que passar isso para as pessoas. Eles têm que entender que a pessoa tem que crescer, a gente tem que levar junto, porque quando você compartilha, quando você oferece, você cresce junto também. Eu acho que na questão empresarial, empregado e empregador, também falo dentro de uma cidade menor. Uhum. Lá em São Paulo, eu trabalhei numa multinacional, eu não conhecia o proprietário, conhecia o diretor, o presidente, mas sabia nem onde eles moravam, Uhum. né? Eu não tinha contato nenhum. Cada um vai para a tua casa, você não sabe nada da vida dele. Aqui não. Você sabe exatamente como a pessoa vive, que o dono da empresa come, Aham. né? Você sabe o que ele come, né? Aí, existe duas visões errôneas, né? O patrão que tem, paga muito pouco, não valoriza, e ele está ganhando, está muito bom para ele, Uhum. né? Ele está ganhando, e ele não valoriza. Eu estou dizendo valorizar, assim, de motivar a pessoa. Olha, você, esse mês, se destacou. Eu não estou Uhum. dizendo para todos. Que essa coisa de você querer, só dou aumento para todo mundo tal data, eu não concordo. Eu Aham. concordo, você se destacou. Você vestiu a camisa. Uhum. Então, olha, não é só a promoção de cargo, mas alguma coisa assim que venha para aquela pessoa, que ela seja reconhecida, que ela sinta o reconhecimento, né? Isso retorna uma mão de obra lapidada, Sim. né? Porque ele veste a camisa. O patrão está me vendo, Se sentiu né? reconhecido, né? Mas também tem a questão do funcionário, que ele quer um emprego. E aí ele é mais uma despesa do que um gasto para aquela empresa, porque nem próprio lucro a gente pode falar. Por quê, Uhum. Paulo? Eu fazer, olha o tanto que ele me paga. Olha isso, olha que. Uhum. Tá rico. Olha lá, trocou um carro.
tá com carro, viu? Como Uhum. ganha dinheiro em cima da gente. Ele não entende que aquele cara tá batalhando para dar um emprego para ele, Exatamente. seja lá qual for o salário. Mas esse salário, ele vai comprar a cesta básica do mês, ele vai pagar a conta de luz dele, Uhum. né? Então, esses valores, essa visão, eu acho que está muito falha. Eu acho que tem que existir alguma coisa para acordar, tanto de um lado quanto para o outro, Sim. tanto para os empresários quanto para os empregados. Porque assim, pro empresário tá difícil hoje Tá no difícil. Brasil. É taxa para tudo quanto é lado. É imposto subindo e então as empresas no Brasil elas estão sobrevivendo. Estão Vamos falar a sobrevivendo. verdade? Está sobrevivendo. Está lutando, tá dentro de uma guerra interna para sobreviver, para se manter. E às vezes o funcionário, não, como você falou, não veste a camisa, não ajuda a empresa a crescer. Você entendeu? Eu assisti um podcast, igual eu te falei que eu gosto de maratonar podcasts, né? Eu não lembro agora o CEO de uma. Eu não lembro para te falar se é da iFood. Eu acredito que seja. Foi no podcast lá que eu assisti. E ele falando, que falou assim: ó, a gente só contrata, a gente faz a reunião ali, a gente só contrata aquela pessoa que é o seguinte: olha, você vai ser praticamente como o dono da empresa. O teu telefone tocar 10 horas da noite, você não vai falar assim, porra, meu chefe tá me ligando, vai estar me enchendo o saco. Não, a minha empresa precisa de mim. Você vai ter que correr lá, porque a empresa é sua. É sua. Se a empresa cair, você cai também. É esse funcionário que a gente quer contratar. E eles fazem essa, essa peneira, sabe? Essa Essa, entrevista assim, essa essa dinâmica. dinâmica, e elimina mesmo os que não estão disponíveis ali, dispostos a vestir a camisa da empresa. E eu não acho errado, eu acho certo mesmo. Eu acho que o funcionário tem que se sentir o dono daquela empresa e lutar junto, porque se cai, ele cai junto. E olha só, né? Olha a visão do funcionário hoje. É muito melhor ele falar, trabalho naquela empresa lá, né? Vamos colocar aqui fábricas de costura, que tem bastante na região, Uhum. né? Para ele, não é muito melhor ele falar que ele trabalha na maior fábrica, Exatamente. não é? E aí, para que ele tenha que trabalhar na maior fábrica, ele tem que colaborar. Uhum. Ele tem que ajudar ela a crescer, e Sim. cada vez maior, e cada vez mais, né? Hoje nós temos um empreendedor aqui em Sales que é um orgulho para Sales. É um orgulho para Uhum. Sales. De onde ele começou e que ele está hoje aí fazendo, né? Mas eu vejo assim que é como se estivesse puxando, é um peso muito grande, puxando aqueles funcionários, Uhum. né? Tem alguns que dá gosto de você ouvir eles falando, né? Aham. Do ânimo e tal, né? E tem uns que, quando chega segunda-feira, meu Deus do céu, parece que eles estão indo para a forca, né? Eu amo segunda-feira, né? Então, Ah, gente, pensa uma pessoa que gosta de segunda-feira, sou eu. aham. Amo, É o começo. amo. É o começo, é o É outra início. oportunidade. E aí você vai planejar ela para que seja bom Uhum. dela depois. Bom, para mim, segunda-feira é o dia que eu mais gosto. É o Aham. dia que eu mais gosto, é a segunda-feira. A hora que você começa a se programar Tá ali de novo. começando tudo, né? E aí, será que vai dar tempo de fazer tudo que eu preciso, que eu quero, né? Aquela ansiedade. É. Mas é É isso, gostoso. Paulo. Essa minha caminhada foram muitas coisas. Passei por muita coisa difícil, Paulo. Passei por depressão, Uhum. né? Perdi dois irmãos. Não é fácil. É, antes de montar a loja, eu tinha perdido um irmão, suicídio, e um pouquinho antes de montar a loja, eu estava trabalhando, viajando, e aí o outro irmão faleceu, né? Não tinha como deixar meus pais ali. E aí eu falei, poxa vida, tem que fazer alguma coisa, não dá mais para viajar. Eu passei na frente ali da loja ali, que hoje é a lotérica, né? Sei. Não, lotérica não, lotérica era o cartório. E do lado ali, né, onde é a Luzia, né? Aham. Aí tava, a Mirandinha tinha acabado de construir, tava bonitinho, assim. Aí eu falei, Mirandinha, o que que você vai fazer aqui? Ele falou assim, alugar para você. Ai, Mirandinha, ele falou, você pode, claro que você pode.
É só querer. Pensa desse jeito. Aí, E eu cheguei em casa, falei, e meu pai falou, vem, vamos ajudar, vamos fazer. E eu montei a loja Luz de Lua, né? aham. E foi bom, foi muito bom, sabe? Com todas as dificuldades, concorrência, né? E você vai lá, você procura aquele fornecedor, roupa diferente, coisa diferente, né? Aí alguém vai, descobre, vai lá e vende igual, né? Mais E você barato. tem que se sair, porque você está lá com uma roupa que realmente é cara, de Uhum. qualidade, está pagando imposto, está pagando prédio, está pagando aluguel, e alguém vai lá e vende na sacola, óbvio que ela vai Ah, vender mais barato, né? Mas esses perrengues, eu agradeço elas. aham. É isso que é bom, Paulo, são os perrengues. Sim, sim. São as coisas que as pessoas fazem para você, mal sabe elas, que é um belo chute para a gente ir para frente, Exatamente. né? Não vou falar, né, Exa- a frase certa assim, né? Mas ó, te joga lá para frente. A Aham. melhor coisa que tem é você receber esses chutes no Sim, traseiro, sim, né? Porque você exato. vai lá para É um frente. impulso, né, que É te um dá. impulso. Para mim é um impulso. Aham. Todas as dificuldades que eu tive, todas. Tanto quando eu trabalhei em cargos públicos, as dificuldades que eu passei, que foram tremendas, difíceis, Aham. e passei por muita coisa com as pessoas, né? Como eu disse, é difícil trabalhar numa cidade pequena onde as pessoas conhecem a sua vida, o que você Uhum. faz, o que você come, o que você comprou, o que você teve, né? E aí, Paulo, eu agradeço a todas elas. Se elas soubessem como eu sou grata pelo que cada uma fez na minha vida, porque foram elas que me trouxeram Aham. aqui onde eu estou hoje, dona da Essence, Que legal. proprietário de uma empresa onde as minhas filhas trabalham, é, é, formei as minhas filhas, graças a Deus. É, uma delas trabalha lá, faz a maquiagem, que é a Jade, né? Mas ela tem um outro emprego, trabalha também. Na verdade, a Jade, eu não sei, aquele lá onde ela arruma tempo, ela trabalha fazendo três coisas, né? A Camille também lá, né? Trabalha no espaço dela, com pilates, com a Aham. estética facial, corporal. Então, nós estamos em família, numa empresa, que foi a minha coragem. Sim. Só foi coragem. Aham. Porque se alguém falasse que eu tinha capital, não tinha. Eu tinha coragem. E Bacana. eu sabia que eu ia chegar. Aham. Eu sabia que eu tinha Deus. Eu sabia que Ele me ama. Que Ele não é diferente. Não olha filho nenhum diferente. Ele olha para você e fala: vai, eu estou com você. Agora, você que sabe o que você quer. Ou você sente e chora, ou você Aham. vai. Aí, eu sempre falo para minhas filhas: ah, caiu, levanta. Porque se você caiu com essa empurrada, esse vento, seja o que for, daqui a pouco vem uma ventania, você não consegue levantar. Exatamente. E é sempre assim. Já levei pancadas e pancadas, caí, tristeza, depois da morte dos meus irmãos, até a depressão profunda mesmo, a morte das clientes minhas, que eu perdi várias clientes no Covid. Caramba. Me afetaram muito, muito mesmo. Aham. Foram coisas assim que eu não queria tirar o nome delas do celular. Eu tinha todas, Tinha um o vínculo, contato né? Criou um delas. vínculo. Que cliente para mim são minhas amigas. Elas são minhas amigas. Elas podem ir com outras. Foi lá em outro local lá tal. Mas ela vai ser minha amiga. Não Aham. importa. Não importa. O carinho que eu tenho por ela é indiferente de onde, se ela Sim. nunca mais fizer sobrancelha comigo, eu tenho carinho por ela. Ela não era só minha cliente. Nós conversamos, nós trocamos conversas, coisas delas, coisas minhas, né? Aham. Então, todas as dificuldades que eu passei, como eu não sei, é, pensar em suicídio, eu pensei em suicídio. Caramba. Sério, Sueli? Você chegou a ter depressão, né? Então acho Tive que. depressão, eu tive Aham. uma depressão muito grande após a morte dos meus irmãos. Foi muito difícil viver aquele momento. Eu perdi dois irmãos, vendo a minha mãe sofrer daquele jeito, né? E os sobrinhos. Foi uma situação muito complicada, muito Uhum. difícil. E eu caí. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque Deus me levantou de uma forma que
é assim, é sobrenatural. Uhum. É sobrenatural. Porque é o tempo todo assim, eu sinto que ele sorri, que ele fala comigo. Eu tenho um Jesus Cristo misericordioso na entrada da minha sala, Aham. e eu vejo ele sorrindo para mim. E ele sorri. Eu falo assim, às vezes eu falo assim, Senhor, a minha agenda essa semana não está muito legal, não. O senhor me ajuda? Aí, no final da semana, quando chega o final de semana, eu tive que encaixar pessoas. Aí eu falo, puxa, é verdade. Né? Você pediu? Eu Tá? tenho essa intimidade com ele. E ele me ensinou que ele está junto. Ele Aham. está junto. Agora, depende de como eu quero. Exato. Depende de como eu quero, como eu acredito. E eu acredito plenamente. Eu tenho uma certeza tão grande que Deus me ama, que você pode me falar assim, Sueli, essa cortina é preta. Eu vou ficar meio em dúvida se é um azulado. Aham. Mas que Deus me ama, é absoluta certeza. Porque eu já passei em perigo, já sofri sequestro em São Paulo. Caramba. Eu vim para cá Isso porque eu sofri um ele vai ter que sequestro. deixar esse podcast rolar a noite inteira. Eu sofri um sequestro, Paulo, por isso que eu vim embora. Caramba, é sério. Eu trabalhava numa multinacional. E aí, eu não conseguia mais entrar no carro. Não, Paulo, quando eu falo para vocês que é uma aventura a minha vida, né? Hoje seria mais calma, né? Mas eu sofri um sequestro e aí eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia viver lá, eu não conseguia mais. Meus pais já estavam morando aqui, né? Uhum. E eu não conseguia ver as pessoas que eu achava que eram os bandidos. Eu entrava dentro do carro, porque depois que encontrou, arrumou o carro, tudo, né? Eu senti o cheiro deles no carro, né? Caramba. Aí eu pedi demissão. Falei que eu não queria mais ficar lá, que eu não conseguia. A empresa, fiz de tudo, porque essa empresa, ela me ajudou muito. Essa empresa também é uma história, Paulo. Essa Olha. empresa, ela é uma multinacional e eu Aham. entrei para trabalhar de recepcionista no terceiro andar de marketing, né? Era vários andares, né? Na Berrini, em São Paulo, um lugar sensacional. Aham. É da Rede Globo. E aí, Paulo, eu entrei e tinha a da presidência, que era uma recepcionista, e ela era bilíngue. Eu falava só italiano, muito pouco, porque eu fui obrigada a falar italiano na creche que eu trabalhava, porque nós tínhamos Uhum. doadores italianos. Aham. E eles vieram uma época ficar no Brasil e me ensinaram a falar italiano. Que legal. E eu ensinei eles só o português. Na verdade, nós fizemos uma troca, né? Aí, Paulo, quando eu entrei, eu só sabia falar italiano. E tinha um diretor que ele só falava italiano. Então, era eu que ajudava. Então, eu Aham. ajudava em tudo. E a recepcionista da presidência falava um inglês perfeito, a coisa mais Ah, linda, ela falando inglês, né? Eu adorava ficar lá perto dela, né? E aí, ela pediu demissão. E a Eita, empresa, pá, e agora? De última, assim, ela foi convidada para ir fora do Brasil, simplesmente ela chegou e pediu demissão, não caramba. quis cumprir nada. Aí o pessoal do RH falou, Sueli, você cobra uns dias? A presidente, não, como? Não, Sueli, é, é o jeito, até a gente fazer entrevista, tudo na multinacional, é difícil de entrar, sabe? E eu fiquei nesse andar, era o presidente e o RH, toda a diretoria nata, todos que vinham de fora, lá da matriz, lá vinha tudo para cá, e ficava lá naquele andar. Puxa, minha Nossa Senhora, o que que eu vou responder? E a maioria das ligações em inglês. Nossa. Aí uma das meninas do RH lá, muito legal, Rosângela, falou assim, ó, Sueli, just a moment, please, né? E espera um momento, por favor. I'm not speaking. E era coisa assim. Então, era o tempo todinho assim. Aí eles falaram, Su, você vai ficar na presidência. Eita. Você vai ficar aqui em cima. O seu Nelson gostou do seu jeito. Aí pagaram um professor para ir no meu horário de almoço estudar e fazer espanhol. E aí o espanhol todo mundo falava, né? Dominava, né? Dominava. Aham. E aí eu comecei, aí o espanhol já foi mais fácil, né? E aí foi no espanhol. E aí foi assim, aí o pessoal do RH começou a pedir ajuda, aí eu comecei a fazer dinâmica também, né?
E eu também fiz o 0800 dessa empresa. A minha voz foi do 0800 muitos anos, mesmo depois que eu saí. Você ligou para 0800, né? É mesmo? É, Aí que legal, a Sueli ficou famosa, a voz da Sueli. É a Alexa. A Allergan é famosa. A Allergan foi a primeira do Botox no Brasil. Olha só. Inclusive, na época, logo no início, era junto com o Ivo Pitangui, Hum, aquele famoso cirurgião plástico que era das atrizes. aham. Ele chegou a usar o Botox Caramba. da Allergan. E aí, esse gosto da parte da estética veio daí ou você já tinha algum contato antes? Não, Paulo, não tinha. Tanto é que eles chamavam para fazer workshop e aí falava, Su, vamos lá, a gente aplica em você. Eu falava, mas nem morta. Mas nem se vocês triplicarem meu salário, eu aplico essa agulha na minha testa, né? E nunca fui. Eu Aham. fui para ajudar a fazer as coisas, organização dos eventos, essas coisas assim, né? Mas nunca Botox, imagina, né? E eu não, Paulo, eu não tinha ligação nenhuma. Aham. Aliás, eu nem sei, porque eu fui para o hospital sem ter ligação nenhuma, eu fui coordenadora de saúde sem ter ligação nenhuma, sem conhecer a saúde, Aham. né? Só enfrentou, falou, Só eu enfrentei, topo, só topo. enfrentei. Mesmo a minha área mesmo sempre foi administrativa, que eu trabalhava sempre em administração, mas assim, eu nunca fiquei restrita àquilo. Uhum. Paulo, eu nunca fui da pessoa falar assim, olha, Sueli, seu trabalho é carimbar. Então, chegou aqui, você carimba, põe a folha aqui, tá? Por Uhum. favor. Eu ficava ali. Ela faz isso, ela faz aquilo. Posso te ajudar? Eu terminava o meu, aí eu ajudava a outra, ajudava a outra. Quando eu via, já sabia tudo da empresa, Aprendeu tudo ali. já sabia tudo. E aí eu era assim, eu sempre fui atrevida. Eu sempre fui atrevida de aprender, de sugar, né? Eu nunca fui. As minhas filhas falam isso, se qualquer pessoa perguntar, o que tua mãe sempre odiou que vocês falassem? Não sei. Era proibido na minha Aham. casa. Eu era um coronel nessa situação. Porque você não fala, não sei. Só um momento, eu vou procurar, eu vou saber. Daqui a pouco eu te falo. Mesmo que se não encontrou onde estava, não soube o que que era, olha, eu procurei em tal lugar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas realmente não consegui encontrar. Tem alguma outra coisa que eu posso fazer? E era assim. Aham. Porque numa empresa, uma das coisas que eles testam, principalmente empresa grande, ele vai te fazer essa pergunta para você a qualquer momento, né? Por exemplo, você está lá, de repente o gerente fala assim para você, assim, ô Paulo, uma vontade de comer abacaxi, você sabe aqui, por aqui onde vende abacaxi? Não, não sei, eu conheço pouco essa região. Pronto. Idiotice, né? Aí. Caramba. Vou descer lá embaixo e já descubro. Pronto. Né? É isso, você tem que ir atrás. Você não pode é, se limitar ao não sei, Aham. né? E eu sempre fui assim, sempre me joguei, né? Nas sobrancelhas, claro que eu tive dificuldade, Paulo. Eu tive feito em 97. Isso foi em 2012, 2011, quando eu comecei a fazer. Imagina, eu sabia o básico ali e tudo. E aí eu procurei, eu investi. Aham. E eu sempre fui de investir, sempre, não só em curso, mas em O... material. Sueli, essa questão que você falou do não sei, eu aprendi também com um patrão meu também sobre isso. Eu era cheio de falar não sei, sabe? Aí ele mandava fazer pedia para perguntar se eu conseguia fazer alguma coisa, e eu falava assim, eu não sei. Tá. Aí eu tentava fazer, não dava conta, aí ele chegava, eu tinha 15 anos. Ele chegava, você fez tal coisa? Eu falei assim, cara, eu não consegui. Mas como que você não conseguiu? Mas não dá pra fazer. Peraí, não dá pra fazer? Ele ia lá, assim, como que não dá? Ele falou, aí ele pegou e falou assim pra mim, cara, tudo dá. Tudo dá pra fazer. Se não dá pra fazer desse jeito, dá pra fazer de outro jeito. Você não tem que tentar uma coisa só, tenta outra. Tenta outra ferramenta, tenta uma outra posição, um outro jeito ali, mas sempre dá pra fazer. Entendeu? E isso foi uma lição pra minha vida toda. E eu aplico isso até para meus funcionários hoje. Mas eu não consegui, eu saio, né? De propósito, eu saio, tenho que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu volto. Aí isso aqui eu não consegui fazer. Eu aplico a mesma. Você não conseguiu fazer? Me presta aqui, vamos lá. Como que eu fiz? Entendeu? Aí explico, dou aquela liçãozinha de moral, como o meu patrão me deu. A pessoa, eu tenho certeza que a pessoa vai sair diferente dali.
entendeu? Se ela quiser, né? Se ela quiser. Porque o muito é o querer, né, Paulo? Uhum, O querer é tudo, Paulo. sim, O querer é tudo. exatamente. Eu vejo muito essa a força da pessoa, ela está no querer. Uhum, Levanta, levanta. Sai dessa cadeira, sai dessa cama, sai sim, desse sofá, sai dessa televisão, sai do celular, principalmente, né? sai. Não perca tempo. Eu falei da ansiedade, né, Paulo? Uhum, A pessoa pode usar a ansiedade, Paulo, para o bem dela. É sim, o meu caso. Ah, eu sou ansiosa. Eu não consigo ficar parada fazendo só uma coisa. E às vezes você está parada, por exemplo, um domingo. Vou estudar. Eu vou treinar. uma coisa que você me ensinou também, ó, a Sueli passa ensinando tudo. É, você lá no teu consultório, lá na tua sala, lá, eu cheguei e tal. Sabe, enquanto eu descanso, eu planto uma árvore. Eu falo isso pra Gabi sempre. Eu falo assim, não, mas você não vai descansar, não. Enquanto eu descanso, eu planto uma árvore. Foi ele que me ensinou. Tô ali parado ali. Não, peraí, deixa eu criar uma arte aqui pra me postar. Oh, não, tô parado ali, deixa eu ler alguma coisa aqui e aprender uma coisa aqui, entendeu? O Sempre. ansioso, ele não pode se perder. Ele não pode ficar só na medicação. Vai ficar... Não, aproveita aquela ansiedade Uhum. também. A ansiedade é bom. A ansiedade te dá um pique para você Um impulso, né? fazer, querer fazer, sabe? Aham. E aproveita aquilo e faça. Você fica inquieto, né, com a ansiedade. Então, peraí, Sim, direciona essa energia em em outra alguma coisa, né? coisa. Eu estudo. Uhum. Eu descobri que estudar é uma delícia, treinar Aham. é uma delícia. O meu trabalho é treino, Sim. treino, treino, treino. É caos, né? De Uhum. treino mesmo, né? E então a ansiedade eu uso para o meu É uma ferramenta que você usa para. eu inverti para que eu possa utilizar ela de uma forma que eu não preciso também ficar dopada, né? Exatamente. Porque se tiver, teria que ser balde. Não teria que ser um comprimido, não, só seria balde, Caramba. né? Olha, não, mas eu falo assim, acho que tudo na vida a gente consegue melhorar, né? A gente consegue melhorar. Basta querer, entendeu? Tá certo que algumas coisas fogem um pouco do padrão, mas aí, tipo assim, basta você querer buscar uma ajuda, né? Entendeu? Você não consegue sair daqui, tá estagnado, tá? A coisa é muito mais séria, muito mais profunda. Então, o teu querer não precisa ser fazer alguma coisa assim, de um trabalho, de um estudo, enfim. Basta você querer buscar uma ajuda profissional, que isso é o primeiro passo para você conseguir chegar onde você quer fazer, né? É o básico. É, é, eu acho que aí também está uma base, uma coisa que eu acho que é responsabilidade social, é esse incentivo aos jovens. Uhum. Como nós tínhamos falado, o futuro ele é muito preocupante. Nós não vamos ter mão de obra. Não dá, Pois é, porque as crianças, esses jovens de agora, eles não têm nem perspectiva de nada. O máximo infelizmente. que eles estão vendo aí de profissão é influencer, Uhum. né? Infelizmente. Com babaquice, com nada de Ainda futilidade, influencer que não tem nada, conteúdo nenhum para é passar. futilidade, né? E aí eu acho que a responsabilidade de ter alguma coisa para mostrar para esses jovens que eles podem fazer, porque muitos deles assistem um pai chegando do trabalho, braçal, a mãe, aí ele acha que aquilo lá é o futuro dele. Sim. Muitos acham que é o futuro. Não é, porque ele pode querer ser diferente e ele tem condições de Uhum. mudar. E vai ser a alegria dos pais, Sim. não é? Os pais, muitas vezes, dão a vida ali naquela enxada ou catando laranja, seja o que for, para ser diferente a vida do filho, né? Uhum. Mas ele sozinho, ele não consegue mostrar isso para o filho. Onde que está a responsabilidade social, administrativa do município? Para isso, Paulo, Sim. para ter não um espaço que para eles passarem tempo, mas sim para eles conhecerem Uhum. profissões, é, é, conhecerem a realidade de cada trabalho, que é bom. Vocês, na minha época da escola, até inclusive gravei um vídeo, vou soltar essa semana, falando um pouquinho sobre isso. Porque quando eu terminei o colegial, eu fiquei totalmente perdido, Sueli.
a gente não tinha orientação na escola. Em casa, o que a mãe conseguia fazer era te incentivar, né? Porque era essa pessoa que você falou, que sempre foi para a roça catar laranja, tomate, limão, sempre o sol quente. Não tinha aquele conhecimento, né, de te direcionar, mas tinha aquela autoridade de te falar assim, olha, eu quero que você estude para você ser alguém na vida. Só que é o que você falou, o papel do Estado ali, do sistema, te direcionar, né? Te Uhum. mostrar o caminho. Sim. Só que na minha época, não tinha. Eu terminei completamente perdido. Cheguei lá na escola, pedi pelo amor de Deus, falei, gente, e agora? Né? Antigamente era automático, acabava um ano, começava o outro, e agora? O que que eu faço? Você entendeu? Então, você acha que hoje ainda tá assim, Sueli? Você acha que Muito. melhorou Não, alguma coisa? não Porque, melhorou. nossa, foi terrível Não. passar por essa etapa. É, na verdade, é tipo assim, é uma pincelada, Uhum, né? Nós falamos, sim. né? Mas eles não se importam com isso. É a didática. O jovem é a Uhum, didática. sim. Só isso. É a forma que você fala, a forma que você passa, né? Não estou de forma nenhuma criticando os profissionais, de forma nenhuma, mas eu acho que tem que buscar mudar o método de trabalhar com esses jovens. Aham. E antigamente a gente, quando falava de jovens, eram dos 14 anos, né, a nossa preocupação. Pode começar já com os 11. Uhum, Pode começar já com os 11, porque mudou a faixa etária dessa responsabilidade, mudou. Como mudou também, nós falávamos assim, né, a, a, eles falavam tem uma palavra que eu esqueci agora, que era do idoso até 70 anos, hoje até 90. sim, Só que aqui o adolescente era 14, agora é com 11, pois é. né? Então, com 11 você já começa, 11, 12 anos, né? Você já começa a fazer um trabalho com eles, Uhum, né? Porque a inteligência deles está ativa, eles estão buscando. sim. Por isso, Tem acesso a talvez, mais coisas, né? Cedo demais, né? eu acho que tem que ter um tempo para eles com isso, sabe? Uhum, Com profissionais, com da área, né? Com um professor, um empresário, sabe? Mas assim, um uhum. trabalho com eles mesmo, de Direcionamento, né? Eu direcionamento, acho para que eles falta. conhecerem a profissão, para eles tirarem a curiosidade, para eles saberem, ó, esse trabalho que você está fazendo agora, Paulo, seria também um trabalho que eles poderiam fazer para mostrar para os jovens que dá, Uhum, que dá, sim, que nada é impossível, né? Tem histórias de sucesso aí, tamanhas, né? De para as crianças assistirem, pois é. pronto, né? Tem aquela entrevista lá daquela, ai, como que é? Esqueci o nome dela, uma atriz americana, com aquela entrevistadora famosa, agora já foi A Oscar, ele já Oprah. Oprah, né? Com a é uma atriz. Gente, pensa numa entrevista, lição de vida sensacional, e tem aí na Netflix. No YouTube. É muito importante assistir aquilo, porque não põe os jovens para Mas assistir. você sabe o que que é? O problema às vezes, vem de casa e depois dá continuidade na escola. Porque assim, o pai também, o que que você vai ver que o pai tá assistindo, o pai e a mãe tá assistindo? Bobagem. TikTok ali, Pronto. rolando vídeo É, curto, é. não absorve nada. Chega na escola. Porque, por exemplo, na escola, muitas vezes o professor sentava lá e começava a bater papo com o aluno ali, né? A hora que via, bateu o sinal, a hora de trocar a aula, e o que que você estudou? Você entendeu? Então, não tem um incentivo de passar para a criança, olha, pega um conteúdo legal ali, uma experiência de vida, um, um sei lá, qualquer coisa que tenha um conteúdo construtivo, você entendeu? Mas, infelizmente, a cultura brasileira, ela vem cada vez mais se estreitando. É cultura dos vídeos curtos, você tem que assistir videozinho Tem que curto ser muito rápido, rápido, né? que não você não absorve nada, Ah, você não absorve nada. É a cultura da CLT, né? Que você aprende desde criança que você tem que nascer, estudar, trabalhar e aposentar. é.
Você entendeu? Então, eu acho que isso tudo tinha que começar desde, é, sei lá, desde casa, né? Desde a criança nasceu, cresceu, o pai já começa a fazer aquela educação. E teria que ter também implantação desses estudos, um estudo emocional na escola, um planejamento, porque fica te ensinando fórmula de Bhaskara, lá você nunca vai usar na tua vida. Alguns Não, vão, mas é minoria. E agora, inteligência emocional em casa, inteligência emocional no trabalho. não, Você entendeu? nós estamos vivendo numa era, Paulo, que na minha época, né, o perigo da droga era muito grande, assim, eram poucos que usavam, Uhum, né? Ainda tinha alguns maconha, mas na minha época era urina, né? Na minha sim. época era aplicava, assim, Aham, né? Mas você sabe que eu tinha pavor até de ter amigos que usavam, sabe por quê? Porque eu assisti aquele filme Eu, Cristiane F. é. Não sei se vocês já ouviram falar. Não, eu não assisti. Pensa num filme didático para mostrar o que, que é a droga. Aham. Filme antigo. Ah, mas agora não pode, porque traumatiza, né? É, né? E esse filme me ensinou muito o que eu não queria para mim, Aham. né? E é o que a gente estava falando um pouco antes, E é né? engraçado que até as amigas, quando ia namorar com um cara que eu via que era alguma coisa, eu falava, olha, maconha, não sei o que lá, sabe? Porque na época era marginalizado a Uhum, pessoa que usava maconha, né? sim. Era assim, hoje não, hoje de Hoje, boa, né? Tudo, né? entre aspas, Entre já é aspas, legalizado. já está legalizado, né? Aham. Então, a preocupação dos pais era essa, mas até aquela droga chegar, não era Uhum. mais difícil. Agora não, né? Ela é corriqueira. Mas você sabe que os pais, eles podem se preocupar com esse pozinho que está rodando aí, com esse cigarrinho que está rodando aí, e a pior droga está aqui, ó. Putz, verdade. Verdade, Sueli. Tá aqui, ó. Nossa, eu vi um vídeo terrível esses dias, um menino deitado no chão chorando, na mão assim, ó. Retiraram o celular dele. Cara, que E coisa isso daqui horrível. tá fácil, o pai e a mãe comprou. O pai e a mãe deu. Uhum. O pai e a mãe não colocou limites. Pois É é. bom, Mas isso tem, aí é. tem utilidades. Tem muita coisa que você, né, procura, você descobre. Antigamente, qualquer coisa, você tinha que ir numa biblioteca, Uhum. né? Eu pegava ônibus para ir numa biblioteca e escrevia tudo na mão lá, copiando. Ai, tristeza. Aqueles livros enormes, você virando aquelas páginas, né? E chegar em casa e passar tudo para folha de papel ao maço, né? Se você parar pra pensar, é até assustador, porque uma criança de 5 anos hoje tem mais informação na mão do que o Império Romano na época. Pois é, Você entendeu? pois é. Só que aonde está o problema? Na educação da gestão disso, né? O que que eu vou fazer com isso quando eu tiver com ele na mão? Entendeu? E ninguém sabe, porque hoje a mamãe fala assim, filhinho, de um aninho, segura aqui para a mamãe. Vai vendo o desenho Aí, aqui que a mamãe vai fazer uns isso. não comem nem se não tiver com o celular na mão. Você entendeu? Gente, Tá comendo, não sabe nem o que tá comendo. espera, calma, vai com calma, isso daqui é perigoso demais para os pais. Os pais. O E filho tá quando, lá, pai, pai, hã? Pai, pai. quando a gente fala, quando eu e a Gabi fala que nós vamos liberar a tela pro Aquiles, só depois dos 2 anos, é um absurdo. Ou O tem gente Luca que não, fala, hã? o Luca tem 1 ano e 7 meses. Não Não, pega. Não. não. Às vezes ele pega assim, né? Aí ele faz assim, e devolve. Aham. Porque ele entendeu a funcionalidade do negócio, é para você se Ô, comunicar. só isso, ele faz, Entendeu? devolve. Cara, olha, eu acho que tem muita reforma para fazer, viu? Tem Tem. muita coisa. Paulo, você sabe que um município, o nosso, acho que está com 6 mil habitantes, Aham. é tão fácil. Sim. Não importa o que está acontecendo lá fora, Paulo. Não importa como que eles fazem lá o método deles. Aqui é fácil. Sueli, mas você sabe o que que acontece? É fácil, só que as pessoas têm um ego tão inflado que elas entram ali, elas não fazem para o bem das outras pessoas. Elas querem aquilo que favorece a si mesmo. Se você é uma vereadora, que você levantou um projeto lá, igual você fez lá naquela creche, que foi a coisa mais linda, mais maravilhosa para aquele ambiente, você levanta um projeto desse aqui. O outro ali
é um vereador do outro partido, pelo fato de você ser do partido oposto dele, ele não vai aprovar. Ele não vai. Nossa, Você semana eu estava entendeu? pensando nisso. Ele não vai aprovar porque também não foi ele que teve a ideia, não vai favorecer a ele na próxima eleição. Você sabe o que acontece, Paulo? A realidade é o seguinte: nós temos uma Câmara que a maioria é despreparado, porque não conhece nada, nada de política, nada de direitos, de leis, não sei o quê, não sei o que lá, né? É inacreditável. Aí tem dois lados. Parece aquele do Império Romano lá, que ele ficava um lado o leão, um lado Os gladiadores, lutador, gladiadores. Uhum. Aqui é assim, ó, desse lado e desse. Esse lado aqui faz tudo que o prefeito manda. Tudo que o prefeito manda. Esse daqui faz tudo que o prefeito quer, ele não quer. Ele não aceita. Uhum. O povo está aqui no meio. Pois é. E eles não estão nem olhando para É um tiroteio cruzado. Né? Eles não são assim de falar assim, ó, mas isso, prefeito, ó, isso aqui é bom para o povo, vamos aprovar. Não. Ele é do partido do prefeito, ele só parte do prefeito falar. Ele não está pelo povo. Sim. Enquanto a população não entender essa situação, não vai mudar. Não vai mudar. Porque nenhum dos dois aqui, ó, estão de olho na. Exatamente. Eles estão de olho neles, entre eles. Qual que vai derrubar qual? É aquele jogo do xadrez mesmo? Sim. Do peão lá, né? Qual que vai sair da. O povo é o peão ali no meio, né? É o que morre primeiro. E o peão não entende, Paulo. Exatamente. O peão não entende. E é tão claro, é tão claro. Às vezes eu vejo aqueles projetos idiota que eles postam lá. Olha, eu fiz um projeto para o prefeito. Gente do céu. Eu falo, minha Nossa Senhora. Mas o povo nem entende o que é aquilo. Nem sabe o que é aquilo. Antes ele sentar lá na frente, lá, já que ele quer ser público, né, e falar para o povo, olha, eu mandei um projeto, esse projeto é isso, isso, isso. Pô, as pessoas vão entender, se gostou, se não gostou, mas elas vão entender o que ele está falando, né? Agora, ele colocar aquele negócio por escrito lá, e coloca, eu fiz isso, o prefeito aprovou. Isso já é um desrespeito com a população idosa, terceira idade. Eles não entendem nada disso. Você tem que falar de uma forma simplificada. Grava um vídeo explicando de forma simples. Fala lá, olha, é para isso. Sabe para que vai ser bom? Por isso e pronto. Acabou. Isso ali, eu acho que acho que só essas questões aí só vai melhorar quando o povo começar a entender. Começar a entender que o papel de cada um dentro da área pública. Tá? Porque eu fui coordenador, eu fui candidato a vereador, você também já trabalhou dentro da prefeitura. Eu perdi voto por copo de pinga. Tá? O cara chegou lá, assim, pagou um copo de pinga pro cara ali no boteco, tomou o meu voto. Você entendeu? Quando eu fui fazer pedir voto na casa de algumas pessoas, me pediram gás, me pediram para pagar água, luz. Eu expliquei para a pessoa, falei assim, gente, o trabalho do vereador não é esse. Expliquei, o trabalho do vereador aqui é fiscalizar, levantar projetos de lei, aprovar, desaprovar. Esse é o trabalho de um vereador. Tá? Não é. Eu falei assim, desculpa falar, mas não é entregar a cesta básica, não é dar gás, não é. É sim ajudar a reforçar o programa que faz isso. Tá? No caso, seria o Fundo Social. Aí eu oferecer para a pessoa: você quer que eu vá lá no Fundo Social, peço para vir fazer uma visita para você? Essa é a atitude de um vereador dentro do município. Explicar, sabe? Tirar aquela questão de tipo, cara, tem que dar para ganhar o voto. Não, esse não é o trabalho do vereador honesto. Ao contrário, esse vereador ele não serve. Não, esse não serve. Não serve. Só que acontece, sabe o que aconteceu? Eu perdi voto por isso. Você tá entendendo? Só que o que eu quero dizer com isso? Que enquanto as pessoas não mudaram a mentalidade delas e colocar as pessoas certas ali dentro, que têm vontade de fazer realmente o trabalho de um vereador, nada vai mudar. Elas vão continuar passando o perrengue que passam, a educação vai ser uma merda mesmo, você entendeu? Porque eu percebi ali dentro que a culpa não é só... É sim, dos políticos, mas porque as pessoas deixam.
Você entendeu? Elas decidem. Elas que A decidem. decisão é delas. Elas que decidem. Agora, Paulo, elas não estão sendo enganadas. Sabe por quê, Paulo? Elas conhecem. Uhum. Elas conhecem cada um que é candidato. Ela sabe o histórico da pessoa, onde ela trabalha, se ela gosta de trabalhar, né? Se ela era inteligente na escola, se ela tem condições para debater alguma coisa, Uhum. para falar, para questionar, para... Ela sabe, Paulo. Sim, Aqui todo mundo sabe de todo mundo. exatamente. Aqui sabe tudo. Aqui sabe o nome do cachorro, todo mundo. Cachorro de... Ah, cachorro, o É do fulano chacrinha, ali, é o caramelo, não sei o que. Até isso todo mundo sabe. Sim, Não vai saber quem é o caráter, quem é aquele cara, se ele tem competência ou não. Porque, exatamente. ai, A mas eu história, vou né, da votar pessoa nele ali. porque ele é meu amigo. Meu amigo não vai mudar a história. Meu amigo não vai ajudar o município. Mas que ele vai fazer um favorzinho para você, mas o seu Acabou. município vai estar naquele lugar. Infelizmente. E essa mentalidade, Paulo, está longe de mudar. Está Ah, longe de mudar. eu pensando assim, eu e a Gabi, a gente conversa muito, sabe, sobre essas questões aí. Principalmente porque agora que a gente teve nosso filho, né? E a gente fica preocupado, cara. Fica preocupado de deixar ele em determinados ambientes. Como que o mundo vai estar daqui um ano, daqui 5 anos. Você entendeu? A gente fica preocupado, então a gente conversa bastante sobre isso. E às vezes fica levantando até hipóteses de como poderia fazer para melhorar. Só que enquanto as pessoas não abrirem os olhos e ser sensatas, igual você falou, a pessoa sabe quem é, aqui na cidade pequena, sabe quem é fulano. Você entendeu? Sabe o que que ele fez, o que ele faz. Mas vai lá e coloca numa posição onde ele tem poder para decidir por ela, pela pessoa. Infelizmente. Eu falo, Paulo, eu falo assim, ó, ah, uma das coisas assim que é um problema muito sério. Uma das dificuldades que a gente tem em trabalhar numa cidade, ser profissional, empresário numa cidade pequena como Salles, você votar. Exato. Você escolher o seu candidato. Você pode ter certeza, você vai ganhar uma parte aqui, porque vou ser cliente dela. E a outra parte vai te odiar. Não é a profissional, é quem Pois você é. votou, Sim. que lado você votou, né? E não tem essa divisão, essa coisa assim, olha, não importa quem ela votou, ela é uma ótima profissional. Não importa que o tal mercado ficou daquele lado, mas as coisas que ele vende é de qualidade, é boa, não sei o quê. Não, Paulo. As pessoas veem o seu voto, a Exato. sua opinião. Você é empresário, cala a tua boca, você não pode ter opinião. Pois é. Ai, para quem você vai votar? Ai, menina, não decidi ainda, não posso falar. Sabe por quê? Porque as pessoas vão te odiar por causa Pois é. daquilo, né? Então, eu vejo às vezes que parece aquele voto do cabeça. Uhum. Eu sinto, Sim. eu sinto, aqui eu sinto. Porque em São Paulo, você vai lá, você vota, chegou em casa, você não sabe nem quem seu pai e sua mãe votaram, Pois é. nem seus irmãos. Cada um votou num candidato lá, não sei o quê. Aqui não. Aqui um irmão pode odiar o outro. Eu lembro, Paulo, que uma vez meu irmão brigou comigo porque eu votei no candidato. É mesmo. Ele brigou e ficou sem falar comigo. Caramba. Então, olha que seriedade que é isso, até que ponto que Ah, vai, né? A questão política, sim. a questão não tem respeito, não Pois tem é. respeito, né? E as pessoas falam que, assim, política e religião não se discute. Eu já penso o contrário, Sueli. Eu gosto tanto de debater política e religião. Pois é. É verdade, eu adoro, é verdade. Você só tem que respeitar. Sim, sim. Você respeita, mas Aham. eu gosto. Eu tenho uma cliente que Eu acho que debater ideias, né? Eu acho que não é nem isso, é debater ideias. eu tenho uma cliente que hoje em dia a briga entre direita e esquerda é enorme. E é muito engraçado, porque eu tenho uma visão assim de que tenho ali a minha ideia, a minha forma de pensar, de ver, e eu respeito a sua, Aham. né? Tudo bem, Paulo, você não vai deixar de ser o Paulo porque você pensa Sim. que aquele lado é melhor. E nós duas, ela é plenamente de um lado, eu sou do outro, né? Aham.
E a gente conversa rindo. Então, às vezes, a semana mesmo eu fazendo nela lá, tal, né? E a gente conversando sobre um assunto, sobre outro, né? Essa PEC aí que está bem comentada, tal, né? Falando, tal. Aí ela falou, Su do céu, eu tô te contrariando demais, se cuidar dessa agulha. Não, é de boa, é legal. Sim. É legal você conseguir ter pessoas de mente aberta, mesmo que ela seja do lado oposto, você ouvir. Aham. Eu tenho curiosidade de saber por que que ela pensa que aquele lado é legal, Exatamente. né? Eu tenho curiosidade, né? Não vou convencer, não quero convencer ela. Também não aceito que Eu, tenta me convencer. eu no começo, quando eu iniciando na parte de elétrica, segurança residencial, comercial, eu prestava serviço para uma empresa ali de limpeza de segurança, né? E o legal é que a gente era assim também. A moça tinha a opinião dela lá, assim, política, né? E eu tenho a minha. Eu sou de. Assim, eu sou mais jogado para a direita, assim, entendeu? Bate com as minhas ideias. Com as minhas ideias. Bate com as minhas ideias. E ela já é um pouquinho mais para lá para a esquerda. Tipo assim, já sei por que você gosta da esquerda, né? O povo precisa de mais segurança, né? Mais câmera em casa, mais alarme e tal. Ela, ó, separa o que senão eu te derrubo da escada. Então, tipo, é legal. Eu respeito a opinião dela, respeito a minha e aí sim vai, você entendeu? É Aham. muito bom conversar sobre tudo, sem limitações, né? Com respeito, né? Uhum. O respeito é tudo, né? Mas aqui você não consegue, É difícil. você não Você consegue. fica, você fica com medo. Inclusive o pessoal me chamaram nessa última eleição, tornaram chamar de novo para a próxima, para fazer parte. E não, eu falei, ó, como vereador nunca mais. Mas então vamos para isso, para aquilo. Falei, não, infelizmente eu não vou poder. Hoje eu sou comerciante, eu trabalho, eu tenho meu produto para vender e as pessoas não sabem separar. Você entendeu? É uma área que eu gosto de estar ali, de querer ajudar ali, e para ajudar você tem que, infelizmente, você tem que estar de um lado ali para buscar recursos. Eu não posso estar por causa dessa mente pequena das pessoas. Você entendeu? Paulo, o que eu vejo é que nós estamos regredindo, porque você não pode nem ter opinião. Não pode. Abre a Ah, boca para se falar para a você pessoa. for. Não, não, não é. Muitas vezes é uma opinião, Sim. Às vezes eu não coloco é na minha uma rede social lá, crítica. eu tomo um carcado em casa. Pô, não faz isso. Falei, mas é minha É, opinião. você não pode ter opinião. Você não pode te falar isso, porque olha, você está desacatando Uhum. fulano, fulano odiou. Fora que sempre vem alguém lá e pá em você, né? Sim. Se você te cancela, Hoje tem essa agora, né, de coloca alguma cancelamento. coisa, porque não tem esse respeito. Você não pode ter opinião. Não, Você é público, você não pode ter opinião. pois é. Você se limita, você fica dentro de uma caixa. Sim. E eu dou tanto valor à liberdade, Paulo, e a única coisa que eu sinto dificuldade é nisso. Porque eu gosto de expor, é minha opinião, é o que eu Uhum. acho. Não é porque se eu votei em fulano e ele fez uma coisa legal, ótimo, mas se ele não fez também, ele vai me ouvir. Sim. E eu falo, fulano, ó, pelo amor de Deus, olha isso, olha isso. Tem candidatos aí que vão falar de prefeito, se você perguntar, fala, falou mesmo. Ela fez isso mesmo, ela me Aham. falou. E eu não mando recado por rede social. Eu vou lá e eu falo, né? Sim. Mas se eu não votei nele e ele fez uma coisa legal, eu também vou aplaudir, cara. Sim, sim. Acertou, foi legal. Exato. Porque eu não quero para mim, eu quero para o município. Com certeza. Mas você não pode dar opinião. Você não Infelizmente. pode dar opinião. Às vezes eu até deixo de curtir alguma coisa que é publicada pela prefeitura, que tem as páginas lá, por causa de alguém que vai olhar lá e. Oh, não, o se- Paulo lá, ó, tá do Então. lado dele. E não E é, não o que é. é bem feito tem que ser aplaudido, Sim, tá? E o que também não é bem feito tem que ser reivindicado. Você tem eu que. acho que a Você entendeu? verdadeira democracia é essa. Só Exatamente. que não é assim que as coisas aqui Uhum. são, Sim. né? Não é nem o próprio administrador somente, né? É até os que estão do lado, que Sim. votaram, Sim. sabe? Aquela coisa, né? Ah lá, tá acabando com ele. Não é isso. Não é isso. Às vezes você está querendo alguma coisa que é o bem do povo, Uhum. alguma coisa para o povo, né? Nós somos aqui, logo vai eu entrar num assunto, né? Vamos falar que é crítica, então seria uma crítica a nível Brasil. Uma coisa que eu sou contra, Paulo, é esse negócio de cabelo maluco, mochila maluca, meia maluca, porque eles não estão vendo que os pais estão ficando malucos. Então, todo lugar que eu Por quê, vou, Paulo?
Os pais não têm condições, Paulo. Ah, Eles não estão vendo que um salário mínimo, Paulo, não dá para você ficar comprando essas coisas. Ah, usa criatividade. Paulo, o pai que trabalha lá na roça de laranja, ele vai descascar laranja, vai trazer e vai enrolar tudo na mochila da criança, porque quando ele chega aqui, as lojas estão fechadas, uhum. né? E as coisas estão caras As hoje coisas em estão dia. caras, né? Aí, aquela criança que não teve, ela vai olhar se teve, e o trauma que vai Pelo causar amor de nessas Deus, a crianças, frustração, tudo, né? entendeu? Uma mãe tem uma criatividade danada e tem ainda dinheiro, ela faz aquela coisa maravilhosa no cabelo da Eu acho criança. assim, ó. Aí a outra mãe não tem, ela faz uma chupinha aqui, a criança chega lá na escola, eles não estão enxergando. Ó, eu penso assim, você quer fazer, só que a escola fornece essas coisas, fazem juntos Um ali, trabalho escolar, entendeu? como nós Não fazíamos é? antigamente, trabalho de artes, aí Exatamente. todo mundo faz junto. Quantos trabalhos pro Dia Porque aí das é a Mães, Dia própria dos Pais, a gente criança que fez que a está escola fazendo. forneceu o material ali. Você Porque se a entendeu? criança mesmo está fazendo, as outras não vão sentir diferença, porque não é um adulto que fez aqui, outro ali, né? É tudo o mesmo nível, Sim. né? Agora, quando uma criança chega maravilhosa, com aquela mochila que desfilando lá no meio, e as outras não têm isso, não teve condições. Chega em casa, culpa os pais, né? Sabe o que vai acontecer? Essa criança vai odiar a escola. Exatamente. Ela vai começar a odiar a escola. Lá não é lugar para mim. Não me encaixa. Lá não me encaixa, lá é para rico. E tem, gente, se falar que não tem, tem situações de criança aí que do cabelo maluco mesmo, tinha uma criança, um menininho, e a mãe chegou lá hoje fazendo sobrancelha comigo e chorando, porque ela falou assim, nossa, eu fui lá na loja de fulana, comprei R$ 100 para arrumar o cabelo das minhas duas filhas. Quando eu chego lá, o menininho não tinha nada. Nossa. E eu olhei aquele menininho e falei, caramba, gastei R$ 50 em cada filha. E agora esse menino vai entrar sem nada. E ela falou e começou a chorar. Essa é a realidade. Sabe por quê, Paulo? Você sabe por quê? Eles não enxergam, Paulo? É o que eu falei. Lá em São Paulo, é extrema pobreza, classe C, classe B, classe A. Aí, naquele núcleo ali da extrema pobreza, a escola que está ali é da extrema pobreza. A da classe C é daquela turma ali. Os pais que estão construindo, que está difícil. Na B, os melhores que os pais trabalham, de empresa, não sei o quê, não sei o quê, depois vários diretores, tal, que o filho vai até de helicóptero para a escola, como tem lá. Aí, Paulo, aqui não, estão todos juntos. Estão todos juntos, Paulo. E essas crianças estão sendo esmagadas com essa diferença dentro da escola. Elas estão sendo esmagadas. Porque o mundo vai ser assim lá fora, vai ter essa diferença social. Só que ali, aquela faixa etária não está preparada para isso. E aí vai seguindo os anos e a escola não tem um preparo emocional para isso, para a criança. Entendeu? Uma aula de inteligência emocional, uma aula de... Hoje, agora, acho que está até colocando, né, de educação financeira, se eu não me engano, acho que está implantando agora. Demorou também, né? Então a criança cresce totalmente despreparada, com uma visão distorcida do mundo. Aí fala assim, ai, virou não sei o que lá. É revolta. É revolta porque por que eu não tinha? Por que aquele menino tem aquele tênis lindo, lindo, e eu estou de chinelo havaiana, estou chinelo de dedo? Por que aquele menino veio de relógio para a escola e eu estou com a roupa rasgada? Né? É complicado. Eu acho que essa visão aqui dentro, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei com os administradores como que eles estão vendo essa situação. Será que eles não assistem essas crianças? Por exemplo, teve o desfile da mochila. As sentadas ali vendo as outras desfiladas. Que foi a coisa mais linda. Lindo para quem estava com a mochila linda. Quem não estava? E a vergonha de levantar e desfilar? Pois é. E os que não estavam? Ah, mas os que não estavam, as outras que tinham, emprestaram para ele depois ir desfilar. Olha que situação. Aí Totalmente humilhante. vem esse negócio do cabelo. Aí é mais dinheiro. Porque se vocês verem aquelas mochilas, não foi nada com coisa reciclada. Aí vem mais dinheiro.
Depois vem a meia maluca. Cara, onde vai parar? Não, os pais devem estar ficando tudo malucos. Tá, eu vou fazer essa instalação de placa solar nas casas, os pais não param. Eles falam, cara, fica aí, se vira aí que eu tô ficando louco já com esse negócio de mochila maluca, cabelo maluco, não sei o que lá É. maluco. Aí eles falam assim, ah, mas os pais têm que participarem. Aham. Não, gente, os pais têm que participar sim da educação da criança, do que está acontecendo na escola, do trabalho escolar, mas dessa parte de artes, é que nem nós fazíamos o nosso coelhinho, a máscara de coelhinho, e ir embora para casa com a máscara de coelhinho. Nós fazíamos na escola. Sim, sim. Cada um pintava a sua máscara, Com, cada um fazia o seu com ovinho de material Páscoa. fornecido pela escola. Entendeu? E Sim, todos estavam fazendo igual ali. o máximo que a escola fazia às vezes era falar assim, olha, trazem cartolina, né? Então o pai e a mãe compravam uma cartolina e Uhum. mandava, né? Era o máximo. Agora, na situação que nós estamos hoje vivendo, que um salário mínimo e a cesta básica não tem lógica, aí eu acho que é no milagre mesmo, porque eu tenho visto a situação de mercado e o salário mínimo, eu tenho certeza que Jesus está fazendo a multiplicação e a pessoa não está percebendo, né? Verdade. Porque não tem lógica. Se É, você tentar pôr assim lógica financeira no papel, você não consegue entender como a pessoa está sobrevivendo, pois é. como ela está vivendo, né? E aí, em muitos casos, não é um filho, é dois, Uhum. é três, né? Então, eu acho que aí fala assim a igualdade. A igualdade é você perceber a situação que está e você resolver. Uhum. Você evitar esse tipo de conflito. E não tem. E Pois é. não tem. Sueli, muito obrigado, minha amiga, pela sua presença. Muito feliz mesmo de estar batendo esse papo com você. E você tem mais alguma coisa para dizer, dar algum recado pro pessoal? Bom, se querem ficar bonitas, né, bem cuidadas, com responsabilidade, com ética profissional, é só nos procurar. O meu caso seria design, micropigmentação. Tem a Camille, que é a Pilates, estética facial, corporal, né? Ela trabalha com botox, com preenchimento. Uhum. A Jade com a maquiagem, né? A Alana com a unha, né? Que é maravilhosa, a unha em gel, alongamento. O trabalho da Alana é maravilhoso, nossa, um acabamento perfeito. Temos lá a Ariane também, a Ariane é psicóloga infantil, Uhum. que é um sucesso tamanho, o resultado dela, gente, é perfeito. É incrível ouvir as histórias das mães contando. Deixei um filho para a Ariane e trouxe outro para casa, né? E é isso, a Essência está de portas abertas para receber quem procura qualidade no atendimento de estética. Que legal, Sueli. E parabéns mais uma vez. Não só pela sua área profissional, mas a pessoa que você é também. Parabéns. Gratidão mais uma vez pelas portas que foram abertas para mim. E muito obrigado, é isso. Eu agradeço a vocês. Obrigado, Sueli. Obrigada, Paulo. Obrigado pela presença, por aceitar o convite. Pessoal, é isso. Ficamos por aqui com mais esse episódio. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e aciona o sininho, porque toda semana vai ter um bate-papo top assim como esse.